Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 7 da nossa série Despertando com o autor Joseph Murphy e o livro Os Milagres da Sua Mente, Como Atrair Riqueza. Esse episódio 7 a gente vai começar a ler o primeiro capítulo do livro, da parte, né, Como Atrair Riqueza, tá? E não vai ser completo o capítulo, tá? No próximo episódio, no episódio 8, a gente finaliza, porque é um capítulo um pouco mais extenso, então para não ficar um vídeo muito comprido, eu resolvi aí dividir em duas partes, tá bom? Então pega sua água, pega o seu café, pra gente dar início a esse primeiro capítulo de como atrair riqueza, que é o direito de ser rico, tá bem? Tem todo o direito de ser rico. Está aqui para ter uma vida de plenitude e abundância, para ser livre, para irradiar felicidade. Portanto, deveria ter todo o dinheiro necessário para conseguir viver de modo pleno, alegre e próspero. Não existe virtude na pobreza. Ela é uma doença mental que deve ser abolida da face da terra. Você veio ao mundo para crescer, para despontar e se expandir espiritual, mental e materialmente. Tem por isso o direito inalienável de se desenvolver e expressar em todos esses domínios e de se rodear de beleza e fluxo. Por que contentar-se com o suficiente para ir se mantendo quando pode usufruir das riquezas do infinito? Neste livro, aprenderá a familiarizar-se com o dinheiro e verá que vai sempre tê-lo de sobra. O seu desejo de ser rico é um desejo de ter uma vida esplêndida, mais preenchida e feliz. É um apelo cósmico, um impulso genuinamente bom. Comece por olhar para a verdadeira essência do dinheiro, que é ser um símbolo de troca. Para isso, significa libertar-se do desejo de algo, significa beleza, luxo, abundância e requinte. Enquanto lê este capítulo, talvez esteja a dizer para si próprio: realmente preciso de mais dinheiro, merecia um salário melhor. Acredito que a maior parte das pessoas não é devidamente recompensada. Uma das razões da falta de dinheiro é a própria atitude condenatória das pessoas em relação ao mesmo, por vezes de forma aberta, outras vezes de forma silenciosa. Refere-se ao dinheiro como sendo algo sujo, o vil metal, ou acreditam mesmo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Outra razão por que não enriquecem tem a ver com a crença de que existe uma certa virtude na pobreza. Este padrão subconsciente poderá estar relacionado com a educação recebida na primeira infância, com a superstição ou com uma interpretação errada das escrituras. Não existe virtude na pobreza. É uma anomalia como qualquer outro distúrbio mental. Se adoecesse fisicamente, pensaria imediatamente que havia algo de errado consigo e procuraria ajuda ou tomaria medidas para combater a doença. De igual modo, se o dinheiro não entra de maneira constante na sua vida, há algo de radicalmente errado consigo. O dinheiro é apenas um símbolo. Tem assumido várias formas enquanto meio de troca ao longo dos séculos, como sal, miçangas e bugigangas de todo tipo. Nos primórdios das trocas comerciais, a riqueza de um homem era determinada pelo número de ovelhas e bois que possuía. É muito mais cômodo assinar um cheque do que andar com um rebanho de ovelhas atrás para pagar as contas. Deus não quer que passemos fome ou que vivamos numa espelunca. Deus quer que sejamos felizes, prósperos e bem-sucedidos, pois Ele é sempre bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, quer seja a fazer uma estrela ou um universo. Talvez o leitor sonhe em dar a volta ao mundo, quem sabe estudar belas artes no estrangeiro, ir para a faculdade ou financiar os estudos superiores dos seus filhos. Certamente, quererá criá-los num ambiente encantador, no qual possam aprender a apreciar a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. Todos nós nascemos para ter êxito, para vencermos, para superarmos as dificuldades.
e desenvolvermos plenamente todas as nossas capacidades. Se vive com carência financeira, faça algo para alterar isso. Livre-se de todas as crenças supersticiosas em relação ao dinheiro. Jamais o considere algo maligno ou sujo, pois isso só fará com que este fuja de si. Lembre-se, acabamos sempre por perder aquilo que condenamos. Imagine, por exemplo, que encontra ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro no chão. Consideraria esses metais malignos? Deus declarou que todas as coisas são boas. A maldade provém da compreensão obscurecida do homem, da sua falta de clarividência, de uma interpretação distorcida da vida e do uso inapropriado do poder divino. O urânio, o chumbo ou qualquer outro metal encontrado poderiam ser utilizados como meio de troca. Como é óbvio, quando usamos, por exemplo, notas de dinheiro ou cheques, o pedaço de papel de que são feitos não é maléfico. Os físicos e os cientistas de hoje sabem que a única diferença entre um metal e o outro é o número e a velocidade com que os elétrons giram ao redor do núcleo dos átomos. A ciência aprendeu a transmutar um metal noutro, bombardeando os átomos. O ouro, quando sujeito a determinadas temperaturas, transforma-se em mercúrio. Não demorará muito até que o ouro, a prata e outros metais possam ser sintetizados quimicamente em laboratório. Não consigo conceber que haja algo de maligno em elétrons, nêutrons, prótons e isótopos. O pedaço de papel no seu bolso é constituído por elétrons e prótons organizados de diferentes maneiras. O seu número e a velocidade das suas órbitas são diferentes, e é só por isso que o papel se distingue da prata no seu bolso. Há quem diga: as pessoas matam-se por dinheiro, são capazes de roubar. De fato, o dinheiro tem estado muitas vezes associado a uma série de crimes, mas isso não faz dele mal. Se um homem paga o outro para assassinar alguém, está a usar incorretamente o dinheiro, canalizando para fins destrutivos. Uma pessoa pode utilizar a eletricidade para matar ou para iluminar a sua casa. Pode usar a água para matar a sede de um bebê ou para afogá-lo. Pode usar o fogo para aquecer uma criança ou para queimar. Outro exemplo muito ilustrativo seria você trazer um bocado de terra de um jardim para adicionar ao café do pequeno almoço. Isso ia lhe fazer mal, seria nocivo. No entanto, nem a terra nem o café são nocivos. A terra foi colocada no lugar errado, ela pertence ao jardim. Do mesmo modo, uma agulha espetada no dedo seria uma coisa má. As agulhas e os alfinetes devem espetar-se na almofadinha de costura, não na pele. Sabemos que as forças dos elementos da natureza não são más. Se elas nos fazem bem ou mal, só depende do uso que fazemos delas. Uma vez um homem disse assim: estou falido, detesto o dinheiro, ele é a raiz do mal. O amor pelo dinheiro, em detrimento de todo o resto, faz com que uma pessoa se sinta desorientada e desequilibrada. Estamos aqui para aprender a usar o poder ou a autoridade de forma sábia. Alguns homens almejam o poder, outros o dinheiro. Quando alguém entrega o coração ao dinheiro e declara: a única coisa que me importa na vida é juntar dinheiro e só o que eu quero, essa pessoa pode até vir a fazer fortuna, mas terá esquecido que veio ao mundo para ter uma vida equilibrada. Nem só de pão vive o homem. Deixa eu só beber uma aguinha. Se você pertence, por exemplo, a uma igreja ou a um grupo religioso e se torna fanático pela sua fé ao ponto de afastar amigos do resto da sociedade e das atividades sociais que lhe dão prazer, não demorará a sentir-se desequilibrado, reprimido e frustrado. A natureza exige equilíbrio. Se dedicar todo o seu tempo às coisas exteriores e às posses,
tornar-se-á sedento de paz de espírito, harmonia, amor, alegria e uma vida mais saudável. Acabará por compreender que nada que seja real pode ser comprado. Não há mal nenhum em juntar uma fortuna ou ganhar milhões. No entanto, amar o dinheiro em detrimento de tudo o resto só lhe trará frustração, desencanto e desilusão. E é só neste sentido que ele pode ser a raiz dos males. Fazer do dinheiro um único objetivo na vida é uma má escolha. Se enriquecer era a coisa mais importante do mundo para si, e se esforçou muito para isso, provavelmente acabou por compreender que o dinheiro não é tudo. Aquilo que no fundo deseja é um lugar de equilíbrio, paz de espírito e abundância. Pode ser rico a mesma, se é esse o seu desejo, e ter também paz de espírito, harmonia, uma vida saudável e a expressão divina. Toda a gente quer ter o suficiente dinheiro e não só algum para sobreviver. Se quer viver com abundância e excelentes recursos, tem todo o direito a isso. Os anseios, desejos e impulsos que temos em relação a alimentar-nos, vestir-nos, vivermos numa casa nossa, termos liberdade de locomoção, exprimir-nos, procriarmos e vivermos em abundância, são dados por Deus, são divinos e bons, mas nós é que distorcemos esses impulsos, desejos e anseios e acabamos por atrair para a nossa vida experiências mais ou negativas. O homem não é mau por natureza. Não pode haver tal coisa dentro de nós, uma natureza má. O que tenho dentro é Deus, a sabedoria universal, a vida que procura exprimir-se através de si. Por exemplo, um rapaz que quer ir para a faculdade, mas não tem meios financeiros para o fazer, vê à sua volta todos os rapazes da sua idade a irem para a universidade e o seu desejo só aumenta. Diz para si próprio: também quero estudar. Esse jovem pode chegar ao ponto de roubar ou desviar dinheiro para conseguir cumprir o objetivo de ir para a faculdade. O desejo de estudar era, na sua essência, fundamentalmente bom, mas ele canalizou indevidamente esse desejo ou anseio ao violar as leis da sociedade, ao desrespeitar a lei da harmonia, a regra áurea. É então que se põe numa situação complicada. No entanto, se este rapaz conhece as leis da mente e a sua capacidade ilimitada de aplicar o poder espiritual para conseguir ir para a faculdade, ele estaria livre e não na prisão. Quem o meteu na prisão? Ele próprio. A polícia que o prendeu foi apenas um instrumento da lei humana que ele violou. Foi ele quem começou por se prender a si próprio mentalmente no momento em que fez mal ao outro. Em seguida, veio o medo e a culpa, que fazem parte da prisão mental, a qual se veio juntar os muros de tijolo e pedra da prisão. O dinheiro é um símbolo da opulência, da beleza, do requinte e da abundância divinas, e deveria ser usado de maneira sábia, justa e construtiva para o bem da humanidade sob infinitos aspectos. Ele é simplesmente um símbolo da riqueza econômica da nação. Quando o sangue circula livremente nas veias, você tem saúde. Quando o dinheiro circula livremente na sua vida, você é economicamente saudável. Quando as pessoas começam a guardar o dinheiro, a escondê-los em lata e deixarem-se condicionar pelo medo, a doença econômica instala-se. A crise de 1929 foi provocada pelo pânico psicológico. Por todo lado, o medo tomou conta da mente das pessoas. Foi uma espécie de feitiço danoso que hipnotizou toda a gente. Vivemos num mundo ao mesmo tempo objetivo e subjetivo. Vivemos num mundo ao mesmo tempo objetivo e subjetivo. Não podemos desprezar o alimento espiritual, como a paz de espírito, o amor, a beleza, a harmonia, a alegria e o riso. O conhecimento do poder espiritual é o caminho real das riquezas para alcançar todo tipo de riquezas, sejam elas de natureza espiritual, mental ou material.
Quem se dedica ao estudo das leis da mente ou dos princípios da espiritualidade acredita e sabe perfeitamente que, independentemente da situação econômica, da flutuação do mercado de ações, das crises, das greves, da guerra ou de outras condições ou circunstâncias, terá sempre recursos, seja qual for a forma assumida pelo dinheiro. Isto acontece quando não se perde a consciência da riqueza. Uma pessoa assim está mentalmente convicta de que a riqueza está sempre a circular livremente na sua vida e que há sempre um excedente divino para ela. Se houvesse uma guerra amanhã e todo o dinheiro deixasse de valer 1 cêntimo no dia seguinte, como aconteceu com os marcos alemães na Primeira Guerra, essa pessoa continuaria a atrair riqueza e a viver bem, independentemente da nova moeda que fosse posta a circular. A riqueza é um estado de consciência, uma mente condicionada pela abundância divina que não para de fluir. A riqueza é um estado de consciência, uma mente condicionada pela abundância divina que não para de fluir. A mente científica encara a riqueza e o dinheiro como as marés, isto é, vai, mas sempre volta. As marés nunca falham, tal como a abundância do homem que confia numa presença imortal, incansável e imutável que é onipresente e não cessa nunca de fluir. O homem que conhece o modo de atuar da mente subconsciente nunca se preocupa com a situação econômica, com o pânico dos mercados, com a desvalorização dos bens ou com a inflação, uma vez que ele repousa na consciência da abundância eterna que vem de Deus. Um homem assim vai ser sempre alimentado e amparado por uma presença superprotetora. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Quando comungamos conscientemente com a presença divina, reconhecendo e sabendo que esta nos acompanha e guia em todos os caminhos, que é uma lâmpada para os nossos passos e uma luz no nosso caminho, teremos mais riqueza e sustento do que alguma vez imaginávamos possível. Eis uma maneira simples de gravar na sua mente subconsciente a ideia de uma abundância ou riqueza constante. Desacelere as engrenagens da mente. Relaxe. Descontraia-se. Fixe a atenção. Entre num estado mental sonolento, adormecido e meditativo, limitando todo o esforço. Agora, de uma forma descontraída, passiva, reflita sobre algumas simples verdades respondendo às seguintes questões. De onde vêm as ideias? De onde vem a riqueza? De onde eu vim? De onde veio o meu cérebro e a minha mente? Estas perguntas vão trazê-lo de volta à fonte única. A partir de agora, passa a ter uma base espiritual para trabalhar. Deixou de considerar um insulto à sua inteligência a ideia de que a riqueza é um estado mental. Interiorize esta pequena frase, repetindo-a para si tranquilamente 4 ou 5 vezes por dia antes de ir dormir. O dinheiro circula sempre livremente na minha vida e nunca me falta uma provisão divina. O dinheiro circula sempre livremente na minha vida e nunca me falta uma provisão divina. À medida que for repetindo esta frase de uma maneira regular e sistemática, a ideia de riqueza vai sendo transmitida à sua mente mais profunda, fazendo com que desenvolva uma consciência da riqueza. Uma repetição indolente e mecânica não vai produzir verdadeiramente nada. Comece por sentir a verdade daquilo que está a afirmar. Você sabe o que está a fazer e aquilo que move a fazê-lo. O seu eu mais profundo reage rapidamente àquilo que aceita conscientemente como verdade. No início, as pessoas que se encontram em dificuldades financeiras não obtêm logo resultados com este tipo de afirmações como eu sou rico, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido.
Aliás, essas afirmações podem até agravar o seu estado. Isto acontece porque o subconsciente Isso acontece porque o seu subconsciente só vai aceitar a ideia, o sentimento ou a disposição predominante. Quando alguém diz, eu sou próspero, mas o seu sentimento de carência é maior, algo dentro de si acaba por dizer, não, tu não és próspero, tu não tens onde cair morto. Como o sentimento de carência prevalece, cada afirmação acaba por evocar a emoção ligada à carência e mais carência é atraída para a sua vida. Um principiante pode ultrapassar esta situação, afirmando aquilo em que a mente consciente e subconsciente estejam de acordo. Neste caso, não haverá contradição. A nossa mente subconsciente aceita as nossas crenças, emoções, convicções e aquilo que conscientemente aceitamos como verdade. É possível ativar a cooperação da mente subconsciente ao afirmar: eu prospero de dia para o dia. Fico cada vez mais rico e sábio a cada dia que passa. Todos os dias a minha riqueza se multiplica. Eu estou a avançar, a crescer, a progredir financeiramente. Essas afirmações e outras semelhantes não criam qualquer conflito na mente. Por exemplo, se um vendedor tem apenas 10 cêntimos no bolso, ele pode tranquilamente pensar que amanhã terá mais. No dia seguinte, ele vendeu um par de sapatos. Nada dentro dele lhe diz que as suas vendas não podem aumentar. Ele poderá usar, por exemplo, as seguintes afirmações: as minhas vendas aumentam todos os dias. Eu estou a avançar e a progredir. Estas frases parecem-lhe psicologicamente equilibradas e aceitáveis para sua mente e acabariam por produzir o resultado desejado. Os alunos espiritualmente avançados que de um modo sereno, consciente e tranquilo afirmam: eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, eu sou rico, também alcançam resultados maravilhosos. Por que será? Porque quando eles pensam, sentem ou afirmam eu sou próspero, eles querem dizer que Deus é a total abundância ou a infinita riqueza. O que é válido para Deus é válido para eles. Quando dizem eu sou rico, sabem que Deus é a abundância eterna, a inesgotável casa do tesouro, e o que é válido para Deus é válido para os homens, pois Deus nestes reside. Muitas pessoas atingem magníficos resultados insistindo em 3 ideias abstratas, como saúde, riqueza e sucesso. A saúde é uma realidade divina ou uma qualidade de Deus. A riqueza é de Deus, é eterna e ilimitada. O sucesso é de Deus, pois Deus sempre é bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. Só beber uma aguinha. Muitas pessoas... Não, aqui já li. Peço perdão. A forma usada por essas pessoas para atingir esses notáveis resultados é a seguinte: enquanto fazem a higiene diária diante do espelho, dizem repetidamente por 5 ou 10 minutos: saúde, riqueza e sucesso. Não dizem eu sou saudável ou eu sou bem-sucedido. Elas não criam qualquer contrariedade na mente. Permanecem em silêncio e descontraídas, com a mente receptiva e passiva. E é então que repetem essas palavras. Os resultados são surpreendentes. Tudo o que fazem é identificarem-se com verdades eternas, imutáveis e intemporais. Você pode desenvolver uma consciência da riqueza. Ponha em prática os princípios enunciados e trabalhados neste livro, e o seu deserto se encherá de vida e florescerá. Há muitos anos trabalhei com um jovem na Austrália que sonhava em ser médico e cirurgião, mas não tinha meios financeiros para isso. Não pôde sequer concluir o secundário. Para pagar as contas, costumava fazer a limpeza de consultórios médicos, lavar janelas e alguns biscates de reparação. Contou-me que todas as noites, quando se deitava, havia um diploma na parede, com seu nome em letras grandes e em negrito. Ele costumava limpar e puxar a lustro os diplomas emoldurados na clínica onde trabalhava.
Não deve ter sido difícil para ele gravar a imagem de um diploma na sua mente e desenvolver a sua própria representação a partir daí. Não sei quanto tempo durou esse exercício de visualização, mas possivelmente alguns meses. À medida que ia insistindo, os resultados não se fizeram esperar. O rapaz caiu no goto de um dos médicos da clínica que começou a ensinar-lhe a esterilizar instrumentos, a administrar injeções e outras tarefas diversas de primeiros socorros. Tornou-se então assistente técnico e voltou a estudar graças a esse médico que o apoiou no regresso à escola e lhe financiou, mais tarde, a faculdade. Hoje, esse homem é um médico prestigiado. Ele tinha um sonho, uma clara imagem na mente. A sua riqueza estava na sua mente. A riqueza é uma ideia sua, é o seu desejo, o seu talento, a sua vontade de prestar serviço, a sua capacidade de dar algo ao seu semelhante, de ser útil à sociedade, o seu amor pela humanidade em geral. Inconscientemente, este jovem aplicou uma lei fabulosa. Tenho visto o fim, você desejou os meios para a realização do fim. No caso deste jovem, o fim era vir a ser médico. Ao imaginar, ver e sentir no presente a realidade de ser médico, ao conviver com essa ideia, ao sustentá-la, nutri-la e amá-la através da imaginação, essa realidade penetrou nas camadas do subconsciente. Tornou-se uma convicção que ladrilhou o caminho para a realização dos sonhos. Ele poderia ter dito: não tenho educação, não conheço as pessoas certas, sou velho demais para voltar a estudar, não tenho dinheiro, levaria anos a concluir os estudos e não sou inteligente. Antes mesmo de começar, já estaria derrotado. A riqueza deste jovem era o uso que fazia do poder espiritual que tinha dentro de si e que respondia prontamente aos seus pensamentos. Os meios ou a maneira como a oração obtém uma resposta é algo que nos está sempre oculto dos olhos, mas, ocasionalmente, podemos captar de modo intuitivo numa parte do processo. Como são impenetráveis os seus caminhos? Os caminhos não podem ser conhecidos. A única coisa que podemos fazer é imaginar e aceitar a meta na nossa mente e deixar que a sabedoria dentro de nós a concretize. Muitas vezes surge a questão: o que devo fazer depois de meditar na meta e de aceitar o meu desejo em consciência? A resposta é simples. Você será levado a fazer o que for necessário para a realização do seu ideal. A compulsão é a lei do subconsciente. A lei da vida é a da ação e reação. O que fazemos é a reação automática aos movimentos internos da mente, aos nossos sentimentos interiores e à nossa convicção. Alguns meses atrás, quando me deitava à noite, imaginava-me a ler um dos meus livros mais populares. Comecei a ver e imaginar este livro a ser vendido para todas as nações francófonas. Fiz isso durante várias semanas, todas as noites, deixando-me adormecer com a imaginária edição francesa The Magic of Fé nas mãos. Pouco antes do Natal, em 1954, recebi uma carta de uma grande editora parisiense a enviar-me um contrato para que eu a assinasse, dando autorização para publicar e promover em todo o país a edição francesa. Talvez queira perguntar-me se fiz mais alguma coisa após ter realizado a minha oração. Eu teria lhe respondido que nada. A sabedoria subjetiva ocupou-se do assunto, a seu modo. Tornou-se possível concretizar a minha oração, o que foi de longe a melhor que qualquer método que eu pudesse conscientemente conceber. Todos os nossos movimentos, resoluções e ações exteriores seguem os movimentos internos da mente. A ação interna precede todas as ações externas. Quaisquer que sejam os seus passos físicos ou o que quer que julgue fazer objetivamente,
Tudo isso faz parte de um padrão que foi obrigado a cumprir. Ao aceitar o fim, está a desejar os meios para chegar ao dito. Acredite que esse fim lhe pertence e esse lhe será dado. Devemos parar de negar o nosso bem. Temos de perceber que a única coisa que nos afasta das riquezas existentes à nossa volta é a nossa atitude mental, ou seja, a forma como olhamos para Deus, a vida e o mundo em geral. Saiba, acredite e haja a partir dos princípios positivos de que não há razão para o que não possa ter, ser e fazer o que quer que deseje através das magnificentes leis de Deus. O conhecimento da maneira como funciona a nossa mente é a nossa salvação e redenção. O pensamento e a emoção são o nosso destino. Tudo isso nos pertence por força da consciência. A consciência da saúde produz saúde. A consciência da riqueza produz riqueza. O mundo parece negar ou opor-se às nossas preces. Os nossos sentidos parecem fazer pouco e rir de nós. Imagine que conta a um amigo que vai abrir um negócio e ele lhe enumera todas as razões por que o seu projeto pode falhar. Se for suscetível ao feitiço hipnótico do seu discurso, ele acabará por plantar em si a semente do medo e do fracasso. No entanto, à medida que se torna mais consciente do poder espiritual uno e indivisível, capaz de responder prontamente aos seus pensamentos, você rejeitará as nuvens negras e a ignorância do mundo, e saberá que tem em si todas as ferramentas, todo o poder e todo o conhecimento para ser bem-sucedido. Se quer percorrer o caminho real das riquezas, não deve pôr obstáculos e entraves no caminho dos outros, tampouco alimentar os sentimentos de ciúme ou inveja. Na verdade, quando cultiva esses estados mentais negativos, está a magoar-se e a fazer mal a si próprio, porque está a pensar nisso e, ao mesmo tempo, a senti-lo. Certamente já ouvi dizer a alguém: esse tipo de negócio, esse tipo tem negócios obscuros, é um mafioso, está a receber dinheiro desonesto, é um farsante. Se analisar o homem que fala assim, verá que normalmente se trata de alguém a passar por dificuldades ou a sofrer de algum desequilíbrio de saúde ou financeiro. Talvez seja alguém que viu os colegas de faculdade a galgar as escadas do sucesso, deixando-o para trás, enquanto ele se tornou amargo e invejoso por causa disso. Em muitos casos, esta é a causa do seu fracasso. Ao alimentar pensamentos negativos em relação aos antigos colegas, recriminando-os pela riqueza, ele está a fazer com que a abundância e a prosperidade por ele desejadas desapareçam, fujam dele. Ele está a condenar as coisas pelas quais reza. Está a rezar de duas maneiras. Por um lado diz: Deus está a tornar-me próspero, mas por outro, no próximo suspiro silencioso e até audível, está a dizer: a riqueza do meu companheiro provoca-me ressentimento. Antes de mais, alegre-se pela prosperidade e o sucesso do outro, e deseje-lhe bem. Ao fazer isso, está a desejar o bem para si próprio e a enriquecer-se também. Se vai ao banco e vê o seu concorrente do outro lado da rua a fazer um depósito 20 vezes maior do que o seu, alegre-se e fique sumamente feliz por ver a abundância de Deus a manifestar-se através de um dos seus filhos. Você estará a bendizer e a exaltar aquilo que também deseja para si. Aquilo que você bendiz aumenta na sua vida. Aquilo que condena desaparece da mesma. Se trabalha numa grande empresa e está sempre ressentido e a pensar que é mal pago, que ninguém o valoriza, que merecia ganhar mais do que tem, mais e ter mais reconhecimento, você está subconscientemente a cortar os laços com essa empresa. Está a acionar uma lei e um dia o seu coordenador ou diretor geral irá lhe dizer: vamos ter de te dispensar, mas foi você que se dispensou. O diretor foi apenas um instrumento através do qual o seu estado mental negativo foi validado. Por outras palavras, ele foi um mensageiro que veio confirmar
o que você julgava ser uma verdade sobre si próprio. Este é um exemplo da ação e reação. A ação constituiu o movimento interno da sua mente. A reação foi a resposta do mundo exterior em conformidade com o seu discurso interior. Então, aqui a gente está na página. Vou parar aqui, que já tem 35 minutos do nosso vídeo. Nós paramos na página 93. E no próximo episódio, a gente finaliza esse capítulo. Como atrair riqueza, é a parte do livro, né? O seu direito de ser rico, tá bom? Então a gente finaliza aqui no episódio 7 essa primeira parte do capítulo O Direito de Ser Rico. E no próximo episódio, no episódio hoje, a gente finaliza a leitura desses textos, voltando desse mesmo ponto, da página 93, tá bom? Então, muito obrigada por você que esteve até aqui, ao final desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar para contribuir aí para o crescimento do canal, tá bom? Um grande beijo, eu te vejo no próximo episódio.